Olá a todos. Hoje eu vou falar com vocês então sobre recebimento, processo de avaliação por pares, revisão, diagramação e publicação de artigo na revista científica da UERGS. Primeiro, inicia o processo com o editor-chefe sendo notificado por e-mail de que uma submissão foi enviada para a revista. Então, ele vai clicar na aba Submissões não designadas, vai se designar como editor e vai inserir numa planilha Excel que nós temos o controle de todos os artigos e editores e revisores. Ele pode ele mesmo proceder com esta primeira revisão, avaliação, ou ele designa então um assistente editorial para fazer isso. Vai verificar se o artigo está de acordo com o template da revista e vai verificar se foi enviada a carta de submissão. Estando ok os dois arquivos, o assistente editorial ele carrega primeiro um arquivo sem o nome dos autores lá no sistema da revista, porque geralmente os autores mandam com os nomes, e depois então ele passa a designar o editor adjunto. Então ele encaminha este artigo para o editor adjunto daquela área. O editor adjunto recebe, então, esta notificação, entra aqui no sistema, faz uma avaliação da estrutura deste artigo e encaminha, então, para um editor executivo. Então, o editor adjunto, ele fica responsável por cobrar do editor executivo o retorno desse artigo, né, do processo de avaliação. O editor executivo recebe essa notificação, acessa a aba fila aqui das submissões, abre o arquivo, né, o artigo, verifica, faz a checagem de plágio e encaminha este artigo, então, para no mínimo 3 avaliadores. Quando o editor executivo tiver dificuldades de localizar avaliadores no sistema da revista, ele então pode usar a carta de submissão, onde tem indicação de avaliadores. Então, o editor executivo, ele clica em visualizar e vai abrir lá, então, os arquivos, tanto do artigo quanto da carta de submissão. Ele pode, se for necessário, conversar com o autor ao clicar em adicionar comentários. Se não, ele passa para a parte que é enviar para avaliação. Então, ele clica neste botão, enviar para avaliação, ele seleciona o artigo sem o nome dos autores, que é o artigo que vai para os avaliadores, né? E ele clica em adicionar avaliador. Vai abrir uma caixa onde ele pode, então, fazer uma busca por palavras-chave, por assuntos que representam aquele artigo. Então, vai vir uma lista de avaliadores que estão atuando naquele assunto, naquela abordagem. Ali ele pode clicar em cima de uma setinha que tem ao lado do nome do avaliador. Ao clicar nessa setinha, ele tem informações, então, deste avaliador, que são as avaliações que este avaliador já fez, né? Se ele está com alguma avaliação no momento e quando foi a última avaliação que ele fez. Se ele quiser selecionar, ele vai selecionar, clicar neste botão selecionar avaliador. Vai abrir uma mensagem padrão. Bem abaixo dessa mensagem tem a opção de selecionar o formulário de avaliação. Então, aqui vocês vão selecionar o formulário de 2024. Vocês podem também localizar um avaliador pelo nome. Caso vocês conheçam já o avaliador que vocês pretendem enviar esse artigo, vocês sabem o nome e vocês podem realizar a busca pelo nome. Quando vocês querem adicionar um avaliador novo que não está no nosso banco aqui dos avaliadores, vocês tendo o e-mail e o nome completo e a instituição de vínculo, vocês podem clicar em criar novo avaliador e inserir esse avaliador aqui no sistema. Então, depois que vocês encaminharem as solicitações, vai ficar esta informação, solicitação enviada. E a partir daí vocês vão começar, então, monitorar.
O avaliador vai receber a notificação, vai se logar no sistema, vai ver os dados do artigo, resumo, vai decidir se aceita avaliar ou não. Ele pode recusar. Depois que ele concluiu a avaliação, caso ele tenha aceitado fazer, né, a avaliação do artigo, ele vai escolher uma opção que é aceitar correções obrigatórias, submeter novamente e rejeitar. E ele vai enviar a avaliação. Então, vocês vão receber esta avaliação. Vocês podem receber uma notificação por e-mail ou vocês semanalmente entram aqui no sistema da revista e vão acompanhando, então, quando vocês têm o retorno destes avaliadores. Quando vocês têm o retorno de um avaliador, vocês vão ter que clicar em ler a avaliação, tá? E quando a avaliação estiver atrasada no prazo, vocês podem clicar na opção de enviar um lembrete, que daí aparece essa opção para vocês. E vocês também conseguem visualizar quando o avaliador recusou o processo de avaliação. Vocês vão clicar então em ler a avaliação, vão ver as observações do avaliador, se ele enviou algum arquivo ou não, e ao final vocês podem avaliar esse avaliador com as estrelinhas ali. E vão clicar em confirmar. Depois vocês vão clicar agradecer o avaliador, vai abrir uma mensagem padrão e vocês vão clicar em agradecer ao avaliador. O certificado a gente costuma emitir depois, dali 30 a 60 dias é o padrão de envio dos certificados. Vocês podem encaminhar, então, a solicitação de modificação para os autores. Daí, nesse sentido, se vocês forem solicitar modificações, vocês vão clicar neste botão solicitar modificações. Vai abrir uma mensagem padrão e aí vocês vão decidir solicitar modificações aos autores ou solicitar modificações ao autor que estarão sujeitos à avaliação futura. Quando está sujeito à avaliação futura, é quando o avaliador pede para ver novamente o artigo depois que foi revisado pelo autor. Mas isso eu acredito que não seja muito comum. Então, ao final desta mensagem, vocês vão clicar em incluir avaliações na mensagem, onde vai aparecer então a avaliação do avaliador, mas não aparece o nome dele, né? E vocês vão clicar também em cima do artigo este que está sendo revisado, que foi revisado, no caso, pelos avaliadores. E vão clicar em gravar decisão editorial. O autor, então, vai receber essa notificação. No sistema da revista, ele vai clicar em cima desta mensagem, vai ler e vai ver se tiver algum anexo, né? No caso, o artigo, ele vai poder abrir e olhar. Depois ele encaminha, então, para o editor executivo. O editor executivo pode carregar arquivos aqui no sistema da revista. Ele baixa para o computador dele, salva, clica em enviar arquivo, né, para poder deixar esse arquivo salvo aqui no sistema da revista. Ele pode conversar também no caso, com o autor, se ele clicar ali em discussão da avaliação, clicar em adicionar comentários. E aqui, quando nós clicamos em nova rodada de avaliação, é quando a gente já tem no mínimo 2 aceites, né? 2 avaliadores aceitaram o artigo, vocês já encaminharam para o autor, que já fez as correções, então vocês podem clicar em nova rodada, que vai para a rodada 2. Aqui vocês vão clicar, então, selecionar o arquivo, selecionar o último arquivo, né, o mais atual, vão dar um OK. Então, aqui na rodada 2, com o arquivo atualizado, vocês vão clicar em adicionar avaliador e vocês vão, então, pesquisar o nome de um dos 3 revisores, revisor de português, de inglês e de espanhol. Um de cada vez, né? Vocês vão pegar esta lista aqui que nós temos dos nossos revisores e vão encaminhar, então, para um revisor de português, o de inglês e o de espanhol. Então, nesta mensagem padrão que abre para vocês enviar,
vocês vão selecionar o formulário revisão de estilo de línguas. É este formulário que vai ir, então, o avaliador, que no caso é o revisor de estilo de línguas. O revisor vai receber a notificação, vai se logar aqui no sistema, vai então responder as questões deste formulário e vai aceitar ou vai colocar correções obrigatórias e vai enviar a avaliação. Vocês, editores executivos, vão receber essa notificação, vão se logar aqui no sistema, vão ler então a avaliação, vão ler dos 3 revisores, português, inglês e espanhol. Vão ver se tem correções obrigatórias ou não a fazer, né? E se tiver algum arquivo também para carregar aqui no sistema. Vocês vão agradecer, então, o avaliador, que nesse caso são os revisores. Se vocês quiserem, se tiver algum arquivo para ser anexado, vocês vão baixar primeiro no computador de vocês o arquivo e depois clicar no enviar arquivo, né? Aqui, então, com a opção de envio para os autores com assunto correções obrigatórias. Então, o editor de sessão, entre todos os participantes, ele pode selecionar para quem ele quer enviar essa mensagem. No caso aqui, ele selecionou só o autor, que é o autor principal. Ele selecionou, então, em anexo à mensagem que está enviando para o autor. A editora, então, selecionou o arquivo e anexou o arquivo que pede as correções e clicou em OK. Então, aqui fica gravado. A gente sabe que o último arquivo que a editora carregou para o sistema está nesta parte chamada revisões, e ela passou este artigo revisões para a mensagem que foi para o autor e que está ali gravada em correções obrigatórias, bem abaixo de discussão da avaliação. O autor se loga no sistema da revista e vai ver desta forma que, em discussão da avaliação, o autor vai clicar então nessa mensagem correções obrigatórias, vai ver a mensagem que o editor mandou, vai clicar então em cima do artigo que foi anexado aqui no sistema. O autor pode, por sua vez, então, anexar um artigo para o editor, o artigo do qual ele procedeu com as correções. Ele pode fazer isso na mensagem, em anexo à mensagem que ele vai enviar para o editor, neste caso aqui. O editor executivo, então, recebe a notificação, entra aqui no sistema da revista, vê a mensagem que o autor enviou e clica ali no artigo que foi anexado. Baixa para o seu computador e depois ele vai carregar aqui para o sistema da revista este arquivo. Então, ele clica ali em enviar arquivo nessa parte das revisões. Então, ele seleciona ali a opção texto do artigo, né? Clica em enviar e vai ficar salvo aqui no sistema. Então, depois de feita a revisão do estilo de línguas, ele vai fazer uma nova rodada, ou ele até pode usar aquela mesma rodada, mas ele vai ter que selecionar um novo avaliador, e nesse caso seria o bibliotecário. Então, ele vai selecionar também o último arquivo, que é o arquivo atualizado. Vai selecionar qual é o arquivo que vai lá para o bibliotecário, né? Aqui, então, eu estou numa nova rodada, que seria a rodada 3. Eu clico em adicionar avaliador e eu vou selecionar lá o bibliotecário. Só que eu preciso, aqui, selecionar o formulário adequado para a revisão de ABNT. Então, eu vou selecionar ali revisão ABNT bibliotecários. Eu vou selecionar apenas uma colega bibliotecária. Hoje nós temos essas 3 colegas procedendo com a revisão dos artigos quanto à ABNT. Então, vocês vão escolher uma dessas e vão designar, tá? Para fazer a avaliação. Depois que a bibliotecária fizer as devidas observações, vocês vão receber uma notificação. Então, vocês vão se logar aqui no sistema da revista, vão ver que chegou, né, a notificação da bibliotecária, vão ler a avaliação que a bibliotecária fez, vão ver se ela aceitou, se precisa fazer correções ou não. Se tiver tudo ok, no momento que tiver com o artigo pronto, não precisa mais de nenhuma correção por parte dos autores,
vocês vão clicar na opção aceitar submissão. Então, vai uma mensagem para o autor informando que o artigo foi aceito. Vocês vão selecionar qual foi a última versão do artigo que está salvo na plataforma da revista. Automaticamente vai ir para a aba edição de texto. Aqui, no momento que vocês aceitaram, clicaram no aceitar submissão, vai a confirmação para o autor e vai automaticamente para a aba edição de textos, e aqui encerra então o trabalho do editor executivo. A partir de agora, aqui passa o editor-chefe e a dar andamento então nesta atividade. Então, o editor-chefe, ele vai encaminhar este artigo aqui, que é a última revisão, para o serviço de diagramação. Então, é uma empresa terceirizada, ele encaminha por e-mail para esta empresa, a empresa nos retorna, então, esse arquivo. Ele, com este arquivo PDF já pronto da diagramação, ele encaminha para os autores fazer a leitura de provas, ver se está tudo ok com essa versão final PDF, se necessita de alguma correção. E no momento que tiver tudo ok, ele vai clicar aqui em enviar, selecionar arquivos, para que esse arquivo PDF fique salvo aqui no sistema da revista. Então, ele seleciona o último arquivo e dá um OK, e ele automaticamente vai enviar para a editoração. Então, na aba editoração, é onde ele vai agendar a publicação desse arquivo PDF. Ele vai clicar em composição final. Aqui ele vai adicionar o arquivo PDF. Então, no rótulo, ele vai botar PDF, vai salvar, vai clicar na opção lateral esquerda em edição, vai informar os números de página inicial e final deste artigo e depois ele vai atribuir, então, uma edição. Ele vai atribuir uma edição que já foi criada na revista, porque a gente trabalha com publicação contínua. Ele vai selecionar, então, e vai salvar, e automaticamente este artigo ele vai estar apto a ser publicado. Então, ao clicar em publicar, o artigo vai se tornar disponível no sistema da revista.